Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Eu decidi fazer o seguinte, fazer alguns vídeos com as perguntas mais frequentes que aparecem nos comentários do canal. Então, eu vou estar pegando, porque o que acontece é o seguinte, o pessoal pergunta muitas vezes a mesma coisa, né? Aí o que eu faço é mandar mais ou menos uma resposta padrão, falando, ó, a explicação é em função disso e tem vídeo que fala disso, ou no meu canal ou de terceiros. No caso, a pergunta de hoje é a seguinte: o pessoal está fazendo a seguinte montagem, está pegando a tensão da rede e fazendo uma fonte linear, colocando um transformador, abaixador de tensão, que pega, por exemplo, 220 volts da rede, 220 volts AC, tensão RMS. Eles estão passando para um transformador abaixador e vai botar, por exemplo, 12 volts AC, 12 volts RMS. Em seguida, eles estão filtrando e estão questionando o seguinte: depois que eles fazem isso, eles fazem a medida da tensão aqui, e quando coloca o capacitor, a tensão se eleva. Aí eles ficam sem entender por que a tensão se eleva. Vamos tentar entender por que isso acontece. O primeiro ponto muito importante é entender o seguinte: existem dois tipos de tensão. A tensão contínua, que é aquela tensão que ela é, no caso aqui a tensão aqui é o tempo, ela é ou positiva o tempo todo ou ela é negativa o tempo todo. Ela não passa de positivo para negativo ou vice-versa. E existe a tensão alternada, que ela ora é positiva, aqui na parte positiva do gráfico, e ora ela é negativa, na parte negativa do gráfico. Esse é o formato que está bem aqui, e continua sendo ele na saída do transformador. Então, esses 12 volts AC representam exatamente o seguinte, ó. É uma forma de onda, e aqui entra a parte que vocês têm que dar uma olhada. Eu vou colocar aqui o card para vocês acessarem, que é muito importante a videoaula sobre tensão alternada. Essa tensão aqui de 12 volts não é porque aqui tem 12 volts aqui e aqui tem 12 volts negativo, não é isso. A tensão que aparece aqui, no geral aqui, que são 12 volts AC, que é a mesma coisa que 12 volts RMS, é o seguinte: ela tem um valor de pico positivo e um valor de pico negativo. Esse valor, numericamente falando, o valor de pico, é o valor RMS, que no caso é 12 vezes raiz de 2. Isso aqui vai dar 16,9 volts. Então aqui eu tenho positivo 16,9 volts e aqui embaixo eu tenho negativo 16,9 volts. Isso aqui, quando eu botar o multímetro, vai marcar 12 volts AC. Ou seja, não é 12 volts aqui, 12 volts aqui, não é isso. É 16,9 em cima e menos 16,9 embaixo. Isso aqui é a tensão RMS. Tem um vídeo que eu explico isso aqui. Muito importante você dar uma olhadinha lá. Então, baseado nisso, se eu pego aqui então a tensão da rede e passo por um transformador, aqui chega 220 volts com valores elevados. Passa por um transformador, por exemplo, de 12 volts. Vai ficar desse jeito, um valor bem menor, com um pico em 16,9 volts. Em cima aí, menos 16,9 volts embaixo. Isso aqui, quando eu passar por uma ponte retificadora, tem aula sobre isso no canal, vou botar o cardzinho aqui, você dá uma olhada. Ele vai fazer o seguinte: tem uma parte positiva e tem a parte negativa. Ele vai pegar a parte negativa e vai jogar para cima. Vai pegar essa parte negativa e vai colocar ela bem aqui. O resultado é o seguinte: na saída da ponte, né? Aqui o menos, aqui o mais. Vamos ter agora sim, ó, uma tensão contínua pulsante. E aqui entra a parte do entendimento do que é valor médio. Tem uma videoaula sobre isso, eu vou colocar o link aqui no canal para vocês darem uma olhada. Super importante, tá? Mas, resumindo a questão do valor médio, é o seguinte: imagina que você tem um aluno, ele tirou 10
na primeira prova. Aí depois ele tirou 8 na segunda prova. No boletim vai aparecer o quê? Vai aparecer a média, né? Então, a média vai ser quanto? Ele tirou 10 numa prova e 8 na outra. A média vai ser 9. Então, ó, o valor médio aqui, ó, vai estar entre 10 e 8 é 9. Então, repara que se diferente disso, ele tirasse, por exemplo, 10 e depois ele tirasse 10 de novo, qual ia ser a média? A média ia ser 10. Ou seja, essa linha aqui, que é a média, é mais ou menos o meio de todos os valores. A mesma coisa acontece aqui. Esse valor de pico, bem aqui, é quanto? 16,9 volts. Mas se eu botar o multímetro aqui, ele não vai mostrar 16,9 volts. Ele vai mostrar a média, porque ó, aqui ele não está todo preenchido, ele não está assim, ó. Tudo preenchido. Ele está preenchido somente nessa parte aqui. Então a tensão está baixa, depois ela fica alta, depois ela fica baixa, depois ela fica alta, depois ela fica baixa. Mesma coisa aqui, ó. Tirou 10, depois tirou 8. Tiver tirado todo o valor, sobe, desce, e vai ter uma média. Justamente porque esse trecho aqui, ó, não está pintado. Então eu vou ter uma média que vai estar por aqui assim. E esse valor vai ser quanto? Esse valor, que é o valor médio, para esse retificador, é 2 vezes o valor de pico dividido por π. Tem aula sobre isso no canal, eu vou botar o link aqui. Então esse valor médio vai ser 2 vezes 16,9 volts dividido por π. Esse valor médio vai ser aproximadamente 10,75 volts. É o valor que ele vai mostrar aqui sem capacitor. É o valor que vai estar colocado bem aqui sem um capacitor, que é a média dessa variação aqui. Mas o que acontece quando eu coloco o capacitor? Quando a gente coloca o capacitor, sabemos que o capacitor acumula cargas elétricas. Então, na saída da ponte retificadora, vamos ter a tensão pulsada, mas quando eu colocar o capacitor, o que vai acontecer? A tensão estava aqui e ela deveria cair, só que o capacitor ele armazena cargas elétricas. Então, em vez da tensão cair, ela vai tentar se manter. Quanto maior for o valor do capacitor, mais ela vai tentar se manter. Então, com o valor bem elevado de capacitor, a tensão, em vez de cair aqui, ó, ela vai se manter. E ela vai se manter em quantos volts? No valor de pico, que é 16,9 volts. Então, quando eu coloco aqui 12 volts RMS e coloco um capacitor grande o suficiente, a minha saída aqui vai para o valor de pico. Ela fica assim, ó. Então a tensão tem uma elevada e ela assume o valor de pico. Na verdade, ela assume o valor de pico menos a queda nos diodos. Mas eu não vou levar isso em conta para poder facilitar. Então, quando a gente coloca o capacitor, a tensão vai para 16,9 volts. Por isso, a tensão aumenta quando a gente coloca o capacitor na saída de um circuito retificador, comum, certo? Em uma fonte linear. Beleza, gente? Então, é importante dar uma olhada nas aulas sobre tensão, valor médio, tensão alternada, circuitos retificadores, para que isso aqui fique bem claro. Beleza, gente? Então, eu vou estar fazendo esse tipo de vídeo, mostrando as dúvidas mais comuns, e eu acho que vai ser bem interessante. Então, gente, obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!